meus amores, tudo bem? Estamos de volta à nossa revisão. Isso mesmo. Na aula anterior, fizemos uma revisão de alguns conteúdos que já trabalhamos e hoje vamos fazer outra revisão. Vamos dar continuidade à nossa revisão de tudo que já aprendemos. Eu sou a professora Bárbara Gabriele e seja muito bem-vindo a esse espaço de aprendizagem. Então, gente, vamos começar a nossa aula de hoje falando um pouco sobre a higiene pessoal, que é uma forma de cuidarmos do nosso corpo. Isso mesmo, a higiene nos permite cuidar de nós mesmos, do nosso corpo. Se não tivermos a higiene pessoal, o nosso corpo adoece, tá bom? E isso não é legal para ninguém. Então, pessoal, o que é higiene pessoal? Vem comigo. É um conjunto de cuidados que devemos ter com o nosso corpo e nossa saúde. Esses hábitos viram rotina diária e nos ajuda na prevenção de doenças, isso mesmo, tá? Esses cuidados, gente, nos permite a prevenir que algumas doenças cheguem ao nosso organismo. Existem muitos seres pequenos chamados de micro-organismos. Alguns deles, quando entram dentro do nosso corpo, podem causar cheiro ruim nos pés e nas axilas, coceira no corpo, diversas doenças como diarreia. E para evitar todos esses problemas, é preciso manter o corpo, e não só o corpo, tá, gente? Mas o ambiente em que a gente vive, todos limpos. A limpeza é muito importante para a manutenção da saúde do nosso corpo. Existem muitas pessoas que adoecem por falta de higiene pessoal. Isso mesmo, que causa diversas doenças. E você já tem uma rotina de higiene pessoal? No seu dia a dia, você já tem essas atitudes, essas ações de manter a higiene pessoal? Tomar banho, escovar o dente, cortar as unhas, cortar o cabelo se precisar, né? Usar um desodorante, usar um perfume, né? Cuidar da nossa casa, da nossa limpeza, limpar o seu quarto. Tudo isso, todas essas coisas que fazemos no dia a dia tem a ver com a higiene, tanto do nosso corpo quanto do nosso ambiente em que vivemos, tá bom? Banho. Existem muitos tipos de banho. Banho de banheira, banho de espuma, banho de mangueira, banho de chuva, banho no chuveiro, banho de bacia, banho de bica, banho de tudo que é coisa. E o banho é uma das atividades mais importantes em nossa higiene pessoal. Você sabia que tem crianças que não gostam de tomar banho? Isso mesmo. A mãe diz, vai tomar banho, menino, vai tomar banho, mas ele não tá nem aí. Você sabia que com essa atitude você pode gerar muitas doenças para o seu corpo? Isso mesmo. É o que nós vamos ver, a importância do banho. Quando devemos tomar banho? O corpo humano produz diversas secreções. Além delas, a pele se autolubrifica com a oleosidade. Sendo assim, naturalmente ficamos sujos. E isso é intensificado pelo contato que temos com as impurezas ao longo do dia, como a poeira, a poluição e os micro-organismos. E o nosso banho, ele deve acontecer diariamente. Gente, no mínimo 2 vezes por dia é importante a gente tomar banho. Ah, professora, mas eu estou em casa sem fazer nada, não vou para canto nenhum, para que eu vou tomar banho? É como eu falei, o seu corpo ele se suja sozinho. Isso mesmo, todos os dias há uma renovação de células. E essas células que estão mortas, elas precisam sair do nosso corpo. E a gente, né, existe alguma coisa chamada suor, que lubrifica também o nosso corpo, né? E o nosso corpo começa a produzir cheiros ruins. E a gente precisa de um banho mesmo que esteja em casa, sem fazer nada, ok? Muito importante. E a escovação? É outra coisa que já falamos aqui em outras aulas, tá? A escovação ela é muito importante para manter a higiene bucal, isso mesmo, a higiene da nossa boca. É preciso escovar os dentes no mínimo 3 vezes ao dia.
sempre após as refeições. Então, principalmente os doces, tá? Doces, chocolates, tudo que for bastante doce, você deve escovar os dentes para evitar o acúmulo de placas bacterianas e o acúmulo de sujeira que forma e produz a cárie. Aquele bichinho preto que vai escurecer o nosso dentinho e vai estragar ele até ele ficar bem feinho, bem escurinho e ele vai cair, tá certo? E isso pode gerar muitas doenças para você. Você sabe o processo de escovação, como funciona? Então, você escova primeiro os dentes da frente em movimentos circulares e depois para cima e para baixo, para cima e para baixo. Depois você escova os dentes que ficam lá atrás, no fundo da boca, que tem criança que tem preguiça de enfiar a escova na boca. Bota a escova lá atrás, esfrega bem de um lado e do outro, sempre em movimentos circulares atrás dos dentes. E, gente, principalmente, você não deve esquecer da sua língua e da sua bochecha, isso mesmo, a sua bochecha por dentro e a sua língua devem ser escovadas, tá? Principalmente a língua, porque fica muita sujeirinha de comida grudada na língua e isso causa mau hálito, isso mesmo. A sua boca fica aí fedendo, né, menino? Então, trata de escovar o teu dentinho, tá certo? Mas existem algumas coisas que a escova não tira. Você sabia que existem algumas plaquinhas no nosso dente, ao redor, perto da gengiva, que a escova não consegue alcançar, não consegue tirar? Existem coisas que só no dentista mesmo, tá? Então, é importante a cada 6 meses, no mínimo, você ir a um dentista, porque ele consegue ver, enxergar e ele tem utensílios especializados na limpeza do seu dente e vai tirar toda aquela sujeirinha que a sua escova não consegue tirar. Isso mesmo. Essas sujeirinhas que podem causar placas bacterianas e até a cárie no seu dente. E se você não vai ao dentista, sua boca pode ficar doente. Aí, sabe, gente, tem criança que só espera para ir no dentista quando tá com a dor de dente. Oh, meu dente tá doendo, meu dente. Aí corre pro dentista. Se você fosse no dentista a cada 6 meses, para ele observar seu dente como tá, para fazer uma limpeza, seu dente nem ia doer. Isso mesmo, não ia chegar a ponto de doer, tá bom? Então, se seu dente tá doendo, corre pro dentista. Mas se o seu dente também não tá doendo, vai no dentista para fazer uma limpeza, para ele observar como é que tá o dente, tá? Se está precisando fazer alguma limpeza específica com algum utensílio específico que ele possui, ele é o médico do seu dente, é o especialista, é muito importante. Tá bom, pessoal? Então, vamos aqui, vamos ver se você já aprendeu muita coisa sobre a limpeza dos dentes? Vamos lá, eu quero que vocês me digam se é verdadeiro ou falso. Vou ler a primeira opção. As escovas e cerdas macias limpam os dentes. Será que as escovas com cerdas macias vão limpar os dentes direito? Limpa sim, verdadeiro. Inclusive, é importante que você escolha uma escova macia para não machucar a sua gengiva. Isso mesmo. O fio dental deve ser utilizado pelo menos uma vez ao dia? É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. O fio dental é um excelente ajudador na limpeza do seu dente. Vai até onde a escova não vai. E no mínimo uma vez ao dia você deve utilizá-lo. A escovação deve acontecer com muita força para que os dentes fiquem limpos. É verdadeiro ou é falso? Falso, né, gente? Não precisa de muita força para escovar os dentes. Só de movimentos certos, movimentos circulares ou de cima para baixo. Devemos escovar os dentes apenas uma vez ao dia? Claro que não, né, gente? Isso tá o quê? Tá falso. É no mínimo 3 vezes, sempre após as refeições. Se você faz mais do que 3 refeições num dia, então você vai escovar mais do que 3 vezes. É importante ir ao dentista apenas quando tiver dor? Não, né?
Não é apenas quando tiver dor, mas antes também, para que você não fique com o dente doendo. Depois de comer doces, é importante fazer a escovação. Verdadeiríssimo, principalmente após comer doces. E a lavagem das mãos, pessoal, um ato muito importante, principalmente nessa época de coronavírus, tá? É muito importante a lavagem correta das suas mãos, com água e sabão. Não adianta lavar só com água, abrir a torneira e... Não. É água e sabão. E tem a maneira correta de você fazer a lavagem das suas mãos, tá? Esfregar a parte de cima, a parte de baixo, entre os dedos, em cima, embaixo, aqui nessa parte dos seus braços, com muito sabão e água corrente, tá? Isso vai ajudar na higienização e vai evitar que você bote, por exemplo, sem querer a mão na boca, nos olhos e pegue alguma bactéria, pegue alguma doença ou até mesmo esse vírus, o coronavírus, né? Infelizmente. Quando eu devo lavar as minhas mãos? E aí, você sabe quando lavar as mãos? Você deve lavar as mãos antes e depois de usar o banheiro, antes de se alimentar, após apertar a mão de alguém, cumprimentar as pessoas, ao tocar objetos e superfícies coletivas, como o ônibus, por exemplo. Você tocou ali no ônibus, nos objetos, você tem que lavar as mãos, porque ali é um lugar que todo mundo toca, tá? Antes e depois de ter contato com os olhos, com o nariz, com a boca. Depois de manusear dinheiro, depois que você pegou no dinheiro que você guardou, lave suas mãos. E caso cubra a face com elas para tossir ou espirrar. Então, se você vai usar as mãos para tossir ou espirrar, que não é o certo é você usar o braço. Mas se você for usar a mão, por exemplo, você tem que lavar essas mãos, tá? Ah, professora, mas no ônibus? Como é que eu vou lavar a mão no ônibus? No ônibus não tem água e sabão. Mas existe algo chamado álcool em gel. Isso mesmo, o álcool em gel a 70%, ele é ideal para a higienização das mãos. Então, sempre que você for sair para algum lugar, leve ele na sua bolsa, leve ele com você. E sempre antes e depois de sair de um ônibus ou de uma loja, ou pegar em algum objeto que todo mundo pega, tá? Então, você tem que fazer ali a higienização das suas mãos, para não levar aquela bactéria para a sua boca, para os seus olhos, para o seu nariz ou para outra pessoa, tá ok? Existem algumas doenças causadas pela falta de higiene. Piolhos, para quem não gosta de lavar os cabelos, pentear os cabelos, né? Piolhos, problemas na pele, micose, dermatite, dermatose, escabiose, infecção no couro cabeludo, nos ouvidos, vermes, né? Verminoses, gripes e até cáries nos dentes se você não higienizar corretamente. A falta de higiene, gente, produz doenças para o nosso corpo. Isso mesmo. Observe aqui, por exemplo, que existem também outras atitudes que vão te ajudar na higienização, que vão te ajudar a manter teu corpo saudável. Sabe o que é? Além da higienização, é a alimentação correta. A alimentação correta com todos os tipos de vitaminas, proteínas, manter o cartão de vacina sempre atualizado, sempre ir e usar, gente, corretamente essa máscara. Olha aí como as pessoas usam a máscara. No queixo, não cobre o nariz, a pendurada na orelha, na testa, nos olhos. Gente, a máscara, você tem que usar ela como cobrindo nariz e boca. Isso mesmo, cobrindo nariz e boca. E antes de te colocar a máscara, lembre de lavar as suas mãos para não levar nenhuma bactéria para a máscara, ok? Então, vamos continuar com a nossa revisão. Falando um pouquinho agora sobre o que eu já disse sobre alimentação saudável. Ela que nos ajuda a cuidar do nosso corpo também e a manter o corpo livre de doenças. Porque os alimentos trazem para o nosso corpo aquilo que o nosso corpo precisa para se manter forte, se manter saudável, para ter crescimento, para trabalhar melhor, ok? Então, vamos aprender um pouquinho sobre os alimentos. Existem, tá, gente, uma questão muito importante sobre a alimentação saudável, tá? O que ela faz? Ela é essencial para garantir qualidade de vida, tá bom?
Porque além de fornecer energia, bem-estar, através de uma boa alimentação, é possível prevenir, combater doenças, manter o peso do corpo saudável e ter um bom desenvolvimento físico. Você tem energia para correr, para brincar, para fazer todas as suas atividades. Tudo isso nós encontramos na alimentação. E existem 3 tipos principais de alimentos: os alimentos energéticos, os alimentos reguladores e os alimentos construtores. Isso mesmo. O que são os alimentos energéticos? São aqueles que fornecem energia para que o corpo realize as atividades diárias. São todos os tipos de massas e carboidratos, tá? Os açúcares, tudo esses tipos de alimento, pão, biscoito, bolo, macarrão, arroz, tá? Todos esses tipos de alimentos são alimentos energéticos. Eles trazem energia para o nosso corpo. Mas cuidado, hein, pessoal? Se você comer esses alimentos em excesso, seu corpo vai ficar com tanta energia que vai começar a acumular essa energia no seu corpo, a guardar ela, porque não está precisando dela, tá? Então, como é que ele guarda? Em forma de gordura. E começa a se acumular muitas partes de gordura no nosso corpo e a gente fica bem gordinho. Por quê? Porque a gente está comendo muito alimento energético, muito açúcar, muito pão, muito biscoito. Então, o nosso corpo precisa de uma quantidade correta. Se comer muito, ele vai guardar uma parte, porque ele não vai utilizar essa energia, tá? Então, essa parte que ele guarda fica em forma de gordura. Isso mesmo. Então, cuidado, tá bom? Existem também os alimentos reguladores. Eles são ricos em vitaminas, fibras, sais minerais e águas. Eles agem regulando as diversas funções do nosso organismo, mantendo-o saudável, tá? Hidratando a pele e fazendo o intestino funcionar bem. Então, os alimentos que mantêm o nosso corpo funcionando bem são chamados de alimentos reguladores. São muito importantes. São as frutas, as verduras, os legumes, as folhas, tá bom? Todos esses tipos de alimento. Existem também os alimentos que são construtores. Já tá falando, tá? São os pedreiros do nosso corpo. Eles que constroem no nosso corpo. Constroem o quê? Massa muscular. São ricos em proteínas e sais minerais que nos ajudam a crescer, a ficar forte e saudável e a enrijecer os nossos tecidos, os nossos músculos e a gente ficar bem forte e saudável para fazer todas as atividades do nosso dia a dia. São as carnes, tanto as carnes brancas como peixe, frango, como as carnes vermelhas, que é a carne do boi, a carne do bode, tá? O ovo, o leite e todos os derivados do leite, como o queijo, por exemplo, também é uma proteína. Tá bom? São muito importantes para a nossa alimentação. É importante que cada um desses tipos de alimentos estejam em nossas refeições diariamente. Eu não posso comer só alimentos reguladores, ou só alimentos energéticos, ou só alimentos construtores, não. Eu tenho que comer um pouquinho de cada. A minha alimentação ela tem que estar balanceada. Vejam esses belíssimos pratos aí, tá? Feijão, arroz, legumes, né? Você tem aí o carboidrato, você tem que são os alimentos energéticos, você tem aí os alimentos reguladores, que são as frutas e os legumes, as verduras, e você tem a proteína, que é a carne. Você tem dos 3. Então, sua alimentação diariamente tem que ter todos esses tipos de alimento para ela ser uma alimentação balanceada. Mas cuidado, pessoal! Seu alimento não deve ser só saudável, tá bom? O seu alimento ele tem que ser seguro. Isso mesmo, ele tem que ter segurança. O que é isso? É você saber que existe uma coisa muito importante, que é a higienização dos alimentos. Isso mesmo. O que é que deve ser higienizado? Deve ser higienizado tanto o alimento que nós vamos ingerir, como o ambiente, como a pessoa que está preparando o alimento. Isso mesmo. Olha para mim. Sabia que existem pessoas que preparam alimento na cozinha toda suja, cheia de lixo? O que é que vai atrair o lixo? O lixo atrai barata, rato, formiga, escorpião,
né? Traz ali aquele ambiente sujo e aí é perigoso para nossa alimentação. Existem pessoas que limpam a cozinha todinha, mas esquecem de tomar um banho, de higienizar as mãos, de prender os cabelos na hora de fazer uma refeição. E a refeição não fica segura, né? Pode ser que caia ali um fio de cabelo ou alguma sujeira da mão da pessoa. Imagine todas as bactérias da nossa mão no nosso alimento, se na hora de preparar o alimento a gente não higienizar as mãos. É importante essa higienização, tá certo? Tanto do ambiente que eu vou preparar o alimento, quanto a higienização do próprio alimento, quanto a nossa higienização, a pessoa que vai preparar, tá bom? Então, vamos lá. Para higienizar os alimentos, antes de manusear os alimentos, lave bem as mãos com sabão e água corrente ou use o álcool a 70%. Para higienizar as frutas e verduras, 1 litro de água, 1 colher de sopa de água sanitária, e aí você coloca todas as frutas ali e deixa por 15 minutos, é suficiente. Lembrando que alimentos fritos, cozidos ou assados, eles não precisam, tá? Porque ali o fogo, na alta temperatura do fogo, já vai ali tirar todas as bactérias daquele alimento, ok? Então, vamos continuar. É preciso a gente ter cuidado com a questão do delivery. Isso mesmo, aquela comida que a gente pede em casa, uma pizza ou uma comida do restaurante, não uma sobremesa. É preciso a gente higienizar essas embalagens com álcool 70 ou com álcool ou com água e sabão antes de comê-las, tá certo? É importante, porque ela passou ali de mão em mão, a pessoa que fez, a pessoa que entregou, tá? A pessoa que às vezes entrega, pega no dinheiro, não higieniza as mãos, e nós temos que ter esse cuidado com a nossa alimentação. Ela, além de saudável, ela precisa ser segura. E um outro cuidado que nós temos que ter também, que a gente já falou aqui em outras aulas, é o cuidado, gente, muito importante. A gente já viu cuidado com o corpo, que é a higienização, o cuidado com a alimentação, que ela precisa ser saudável e segura, e também precisamos ter cuidados com a nossa mente. Você sabia que a sua mente pode adoecer? Isso mesmo. O que é o nosso cérebro? O cérebro é o pensamento, as ações, as emoções, a inteligência e os sentidos, tá? No entanto, às vezes, nós podemos sentir e nosso corpo pode ficar assim. A gente pode se sentir chato, estressado, angustiado, triste, cabisbaixo, desanimados, tá bom? E precisamos cuidar disso. Se você está assim, você está precisando de ajuda. E o que é que pode te ajudar? Devemos cuidar do nosso bem-estar, tá? E para isso não basta nos preocuparmos apenas com a saúde do corpo. Precisamos cuidar da mente. Atitudes como conviver com as pessoas, com a família, conversar, dormir bem, dormir pelo menos 8 horas por dia, confiar em alguém, brincar ao ar livre, fazer um passeio, gente, andar de bicicleta, praticar um esporte, isso é muito importante para cuidar da saúde. Mas se tudo isso acontecer, tá bom? E você ainda estiver triste, cabisbaixo, estressado, você pode procurar um profissional da mente. Isso mesmo, um psicólogo que vai te ajudar aí a cuidar da sua mente. Ele vai te entender, te conhecer, te ajudar a te conhecer melhor, ok? Precisamos, gente, ter muito cuidado com isso aqui, ó. Isso mesmo, tem criança que passa o dia todo no computador ou no celular. Isso mesmo, nada pode ser com exagero. Sabe o que essas atividades causam em você? Dificuldade de socialização, altera seu humor, estresse, ansiedade, você não consegue dormir direito, você está sempre cansado, sempre com dor de cabeça, porque você passa o dia todo na frente de uma TV, ou na frente de um celular, ou no computador, e isso não é legal. Isso pode trazer doenças para a sua mente e também para o seu corpo, porque se a sua mente estiver mal, o seu corpo também vai estar mal. Você precisa, por exemplo, fazer atividades físicas. Você sabe qual a importância das atividades físicas? Ela aumenta a força e a resistência, aumenta a autoestima, ajuda a construir ossos e músculos saudáveis, controla o colesterol, controla o peso, tá? E reduz a ansiedade e o estresse. Então é importante que você faça
exercícios físicos, que você vai passear, vai se divertir, vai brincar, vai praticar um esporte, fazer uma natação, correr de bicicleta e não fique o tempo todo jogando no celular ou assistindo alguma coisa. Isso vai prejudicar a sua mente, você vai ficar estressado, cansado todos os dias. Tá bom, pessoal? E é muito importante também, ó, cuidar da nossa casa, isso mesmo, do nosso ambiente doméstico. Cuidando de tudo isso, você vai cuidar do seu corpo, da sua mente e da sua saúde. E você vai ficar, ó, belezinha, saudável, ok? Então, gostaram da nossa revisão até aqui? Fica ligadinho que na próxima aula tem conteúdos novos para você aprender. Um beijo!